Olha, a Prefeitura de Araçatuba definiu as regras para o retorno das aulas presenciais nas redes municipal, estadual e particular. Como você viu, quem está nesse caso é a Priscila Andrade, que ao vivo tem as informações para a gente. Tá dando uma chacoalhadinha aqui, estamos só ajustando, não tem problema. Estamos ao vivo é assim mesmo. Priscila, tô ficando tonto com você aqui no telão. Vamos conseguir colocar a Priscila agora? Agora sim, Priscila, tá tudo certo? Depois dessa onda que deixou a gente torto, a informação é com você, minha amiga. Bom dia. O que ficou definido, hein? Bom dia para você, casa. Bom dia para todo mundo aí de casa também. Seguinte, ficou definido o retorno das aulas. O retorno das aulas por parte presencial. Só que esse retorno ele vai ser cauteloso. E é sobre isso que a gente vai conversar com a secretária Silvana de Souza e Souza, ela é secretária municipal de educação. Seja muito bem-vinda. E o que nos traz agora para essa entrevista é um assunto que está tomando conta, porque há várias dúvidas em relação a esse retorno presencial. Primeiro, que as escolas só receberão até 50% dos alunos. Mas de que forma que será feita essa divisão? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, nós estamos na fase amarela do Plano São Paulo, de acordo com o decreto de retorno às aulas. A previsão no âmbito do Estado é de que, nesse momento, poderiam retornar até 70%. Após várias discussões envolvendo as questões de saúde pública e a necessidade de que as aulas retornem presencialmente, optou-se pelo percentual de 50%, então como uma medida prudencial e também por ser um quantitativo que facilita a divisão em grupos. Então a ideia é de que esse revezamento de alunos ocorra semanalmente. Então numa semana o aluno frequenta todos os dias e a outra metade da turma frequenta as aulas virtuais e inverte na semana seguinte. Assim, todos podem ter a parte presencial complementada com a parte remota. Esse escalonamento será definido, então, pelas escolas? Pelas escolas. Então, nesse momento, os profissionais estão em férias, após um ano exaustivo de muito trabalho para que as aulas continuassem sendo feitas de maneira remota. Retornam no dia 3 de fevereiro e até o dia 4 nós pretendemos divulgar às famílias esse cronograma de quais semanas, de quais crianças estarão incluídas na primeira semana e quais após isso. Secretária, essa decisão ela foi muito aguardada desde que foi divulgada o retorno das aulas do calendário escolar a partir já do dia 8 de fevereiro. Segunda-feira, ou seja, ontem, o prefeito Gelador Borges, com todos os representantes das instituições escolares aqui da cidade, bateram o martelo sobre a decisão. O que pesou? O que foi o pró e o que foi o contra? Teve, por exemplo, algum pai que não concordou com esse retorno ou da forma que será? Nós sabemos que é um assunto polêmico, que muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis tanto de ter os seus filhos dentro de casa, problemas emocionais enormes, agravados por esse período de distanciamento, quanto aqueles que ficam inseguros. Mas o que pesou mesmo foram informações técnicas, informações do quanto o prejuízo traz às crianças, esse longo período fora do ambiente escolar, e também do quanto a pandemia tem avançado e das novas informações que hoje nós temos. Então, do montante de infectados do município, a Secretaria da Saúde levou um dado interessante, apenas 2% foi de crianças até 9 anos, que é a faixa etária que nós atendemos, e foram casos bastante leves. Então, estamos fazendo tudo com muita responsabilidade para que esse retorno concilie tanto a aprendizagem quanto a manutenção da saúde. Te agradeço, viu, pelas orientações, pelas explicações. Obrigada, secretária. Então, lembrando que a decisão está tomada, o retorno, casa, será dia 8 de fevereiro, obedecendo esse rodízio semanal, semana sim 50%, semana não. Os alunos terão ainda acompanhamento para quem não tem acesso à internet, por exemplo, material didático entregue nas escolas. O uniforme escolar será entregue quando também iniciar as aulas e também haverá um ajuste no transporte escolar também, obedecendo aí esses 50% que é presencial nas escolas. Casa. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo. Olha, continuando nesse assunto, em Rio Preto, a Secretaria de Educação já se mobiliza para a volta às aulas presenciais. Um comitê técnico foi formado para criar estratégias iniciais para o retorno seguro dos alunos às escolas, né? Agora, o próximo passo é a elaboração de um estudo com avaliações constantes do avanço da Covid. Só então,
Com base nessas avaliações, vai ser definido o formato das aulas e de que forma serão ministradas, né? Em Prudente, também existe uma comissão exclusiva para discutir os protocolos da retomada gradual do ensino presencial. A princípio, a volta às aulas está prevista também para fevereiro. A Prefeitura já começou a comprar máscaras para os 20 mil alunos. Também estão sendo feitas adequações nas escolas, como, por exemplo, abertura de janelas e também troca de ventiladores. E apesar dessa retomada, ainda existem pais com medo em Prudente, por exemplo. O Conselho Estadual de Educação deve se reunir na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 13, para definir de fato como tudo vai ser feito. Já retomada, a recuperação aos alunos que não atingiram rendimento mínimo em 2020 marca a volta à sala de aula na rede estadual de ensino, depois de 9 meses por conta da pandemia. E a opinião dos estudantes é unânime em ter aulas presenciais. Nada substitui o contato com o professor. É mais fácil de entender, de explicar, a gente pergunta. Agora online eu acho bem mais difícil. Porém, muitas famílias estão com o pé atrás com a volta às aulas programadas para o dia 1º de fevereiro nas escolas estaduais em São Paulo. É perigoso, fica todo mundo dentro de sala de aula, né? Criança a gente sabe como é que funciona, que muitas vezes não tem aquela higiene. O Josias, que é professor e tem filha na rede, sabe bem como é a dinâmica das aulas e fala com preocupação desse retorno. Nós sabemos que 40 alunos dentro de uma sala de aula, isso quebra qualquer tipo de protocolo de segurança com relação ao Covid-19. Então, eu não vejo que a estrutura das escolas estaduais as escolas estão preparadas para o retorno presencial agora 100%. Segundo a diretoria de ensino em Prudente, as escolas estão organizadas para receberem os estudantes a partir do dia 1º. Regras de distanciamento e higiene e outras informações sobre prevenção estão espalhadas por todo o canto. Nas salas, as carteiras também estão posicionadas distantes umas das outras. A data está definida, mas uma reunião do Conselho Estadual de Educação, marcada para o próximo dia 13, deve definir de fato como será feita essa retomada, inclusive levando em consideração a fase de cada região do estado no Plano São Paulo. Se a gente estiver na fase vermelha ou laranja, retorna com 35% dos alunos matriculados. Na fase amarela, 70% dos alunos matriculados. Então, tudo depende de como estará a fase da região. E para conseguir atender todos os alunos com segurança, a parcela que permanecer em casa continuará recebendo conteúdo online. O ensino será híbrido, então terá aulas presenciais e remotas, e as remotas através do Centro de Mídias SP. Então, e também o acompanhamento do professor, da classe, da disciplina e da série, pelos canais aí do Centro de Mídia, que eles também têm acesso, e também por grupos de WhatsApp, como já vinha sendo acontecido no ano de 2020.